eu sou a Carla, vou apresentar este episódio. Tenho como apoio o Luan, meu colega, que está nos bastidores, garantindo a estruturação da gravação. Somos graduandos em História pela Universidade Estadual Vale do Acaraú. E este podcast, Podcast Miragens de História, é um projeto de extensão universitária vinculado à Universidade Estadual Vale do Acaraú, a UVA. E a gente tem como objetivo, realizar entrevistas e debates sobre temas relevantes ligados à teoria da história e história da historiografia. Conceituando um pouco o nosso tema do podcast, teoria vem do grego, que é theoros, que designava um espectador ou alguém que observa. Podemos pensar também a partir da palavra miragens, que do latim é mirare, que significa olhar, fitar, admirar-se, especialmente com espanto. A produção do conhecimento histórico deve nos causar espanto, pois a partir de uma relação com a alteridade e com o outro a partir do tempo. E hoje, no nosso primeiro episódio, a gente vai ter a honra de receber o professor Dr. Fábio Leonardo Castelo Branco Brito, do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História da UFPI. Boa tarde, Fábio, tudo bem? Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos os colegas que estão aqui presentes. Estou muito honrado de ter sido convidado, de poder bater esse papinho com vocês sobre esse tema que a gente gosta tanto, Muito bem, estamos aqui também, com os nossos professores da UVA, Universidade Estadual Vale do Acaraú, professor Denis, professor Tiago e professor Esdras, que estarão participando da nossa entrevista. Boa tarde, professores, tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo bem. Boa tarde, pessoas. Boa tarde, gente, um abraço. E agora, vamos devidamente apresentar o nosso convidado, o professor Fábio Leonardo Castelo Branco Brito, que possui uma graduação em licenciatura plena em História pela Universidade Estadual do Piauí em 2010, e especialização em História do Brasil pela Faculdade Latino-Americana de Educação em 2011, mestrado em História do Brasil pela Universidade Federal do Piauí em 2013, doutorado em História Social pela Universidade Federal do Ceará, 2016. É professor associado 1 do Departamento de História da Universidade Federal do Piauí e docente do quadro permanente do Programa de Pós-Graduação em História do Brasil na mesma instituição. É co-líder também do GT História, Cultura e Subjetividade, membro do GT Nacional de Teoria da História e História da Historiografia com a ANPUL, realizou estágios pós-doutoral no Programa de Estudos Pós-Graduados em História na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, atuou também como membro do Conselho Editorial da revista Espacialidades na UFRN, integra também o Núcleo de Estudos em História Social das Cidades pela PUC São Paulo. Já participou de comitês de assessoramento da CAPES para avaliação de programas de pós-graduação e tem também, como os principais interesses de estudo, a história do Brasil contemporâneo e a teoria e filosofia da história, bem como tem também estudos que articulam com história, cultura e subjetividade, nos campos das letras, cinemas, música, juventude, micropolítica e história intelectual. Agora a gente vai dar início à nossa primeira rodada de perguntas, que estarei repassando a fala para o professor Tiago. Boa tarde, bom dia, boa noite, depende do horário, Nós estamos gravando esse podcast. A gente está aqui falando com gente todos os horários. Exatamente. Primeiramente, Fábio, um prazer estar recebendo você, Nós tivemos um contato há pouco mais de um ano, via Fernando, pensando naquele grupo de GT de Teoria da ANPUL Piauí. Tivemos o prazer de conhecer pessoalmente no aniversário, acho que de 20 anos do programa, no ano passado.
fomos eu e Denis participar de uma conferência realizada pelo Durval, né? No ano Justamente. passado, e fomos muito bem acolhidos com calor em Teresina, tá certo? Com afeto. Nós nos sentimos muito, muito bem nesse momento, e é um prazer estar recebendo você no nosso primeiro episódio, né? E a gente espera que maiores vínculos sejam criados, né, entre essas universidades que não estão tão distantes assim, que estão ligadas pela BR-222 e que podem também ser conectadas por outras formas de diálogo que a gente pode empreender em prol da construção do conhecimento histórico, né? Eu vou pensar aqui a minha pergunta a partir de uma ideia do Durval, né? Então, o Durval Muniz de Albuquerque Júnior, que nos é muito caro, no último livro dele, A Pele da História, diz que qualquer gesto de escrita é um acontecimento que implica o desejo de criação e de invenção. Os historiadores esquecem que a escrita da história exige uma série de operações em que engajam completamente as suas carnes e os seus corpos. Que desejos estão por trás dos seus gestos de escrita no ofício da escrita da história, Fábio? Fale-nos um pouco sobre os seus interesses de pesquisa, perpassando por sua jovem e rica trajetória, que quase a gente não termina de ler seu Lattes, né? Bom, então, poxa, começar a partir de uma provocação do Durval me leva, inclusive, a falar um pouquinho sobre a trajetória do Durval e a relação do Durval com a minha vida acadêmica, né? Até porque hoje, atualmente, eu sou flano ali, sobretudo pelas disciplinas de teoria da história, introdução aos estudos históricos, metodologia, também na pós-graduação atuando como professor de teoria. E o Durval, ele é a minha grande inspiração, né? Assim como o Edvar, que é o meu mestre Jedi, né? Foi meu orientador de mestrado, a professora Meise, que foi minha orientadora de doutorado na UFC, a professora Terezinha Queiroz, docente aqui da universidade, e o Durval são figuras muito importantes na minha formação enquanto historiador, né? Então, o Durval, ele foi minha banca de tese. Na minha banca de tese, Durval é sempre muito provocativo, né? E é muito interessante as provocações do Durval, porque elas nos levam a pensar para fora da caixa que a gente se propôs quando a gente faz uma dissertação, quando a gente faz uma tese. E aí o Durval, eu pesquisei um personagem da cultura pernambucana, e como esse personagem interagia com a ideia de cultura brasileira e como o ideal de cultura brasileira contemporânea se construía. E o Durval, ele disse o seguinte: às vezes parece que o seu personagem não tem corpo, né? Porque às vezes você fala do seu personagem como se ele fosse apenas um intelectual que não tem corpo, mas que ele é um sujeito que existe apenas na dimensão intelectual. Isso me deu uma virada de chave muito interessante, né? E me levou muitas vezes a pensar sobre por que eu estudo o que eu estudo, né? Como que, vamos dizer assim, os meus objetos de pesquisa, as minhas operações historiográficas, elas se conectam com as meus carnes, né? Com o meu corpo, com os meus sentimentos, com os meus desejos, que às vezes a gente quer ser muito racional. Eu estou falando de mim. Eu, às vezes, tenho um desejo de racionalismo quase cartesiano e com o qual eu tenho que lidar todos os dias, porque eu sei que isso é um problema, né? Quando a gente quer ser cartesiano demais. E eu estudei ao longo da minha trajetória acadêmica muito o campo das artes, o campo das letras e o campo das juventudes. E quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, que hoje ela é um livro publicado na segunda edição, né, que é o Torquato Neto e seus contemporâneos, eu me voltei para um segmento da juventude teresinense no primeiro momento, mas depois eu fui percebendo, isso depois da dissertação defendida, que era muito mais sobre uma juventude brasileira, ou sobre uma experiência histórica das juventudes no contexto das artes do Brasil, do que apenas sobre Teresina. E eu tomei esse segmento da juventude teresinense para, a partir dele, analisar as relações com um poeta, letrista piauiense, que é o Torquato Neto, que, na verdade, viveu a maior parte da sua vida fora do Piauí, né? Ele viveu entre Salvador, depois Rio de Janeiro, vinha a Teresina com alguma eventualidade, e numa das últimas experiências da vida, né, porque ele morreu, se suicidou aos 28 anos de idade, Torquato viu a Teresina fazer um tratamento para alcoolismo, passar uns dias na casa dos pais, se isolar um pouco, e aí ele já tinha convívio com alguns jovens aqui da cidade, e ele traz uma câmera Super 8 para cá, né, sendo que ele tinha contato com o Super 8 lá em Londres, em Paris, ele conheceu o cinema do Godard ali no início dos anos 70, final dos anos 60. E ele era crítico de cinema, né, da coluna Plug, né, do Correio da Manhã. Depois ele foi fazer a Geleia Geral na Última Hora, tudo no Rio.
E o Torquato, ele vem para Teresina, ele conhece um grupo de jovens, um deles já era primo dele, que era o Paulo José Cunha, e ali ele vai dar entrevistas para jornais, vai dar entrevistas para experimentos alternativos, suplementos culturais, e a partir daí existe uma relação, uma troca, e o Torquato compartilha o Super 8 com os jovens daqui, e cria-se todo um cenário de um circuito de produção superoitista em Teresina nos anos 70. Então, a partir dessa relação com o Torquato, vai surgir todo um desejo do Fábio, pesquisador, ao estudar um determinado segmento da juventude brasileira, que é sobretudo o que a gente vai chamar de uma juventude contracultural, né, na década de 70, e como que essa juventude contracultural vai se relacionar com o cenário da estética, né, porque a gente também sabe que o final dos anos 60 e começo dos 70 é um momento em que a gente tem uma virada estética no Brasil, em que a gente está saindo ali do concretismo, neoconcretismo, entrando numa perspectiva em que a gente está falando de conteúdo e de forma, né, em que você tem, por exemplo, um debate muito ligado ao conteúdo, que é a arte revolucionária, nacional popular, dos centros populares de cultura da UNE, e você tem os debates da forma com o concretismo, neoconcretismo, teatro oficina, tropicália, né, e todo esse cinema novo, e todo esse cenário aí que vai alterar profundamente o universo cultural do Brasil. Então é a partir do Torquato que eu começo a pensar um cenário brasileiro das artes, como que esse cenário conversa com algumas juventudes, porque não é uma juventude só, são muitas juventudes, são muitas gerações que convivem na mesma época, você tem segmentos com perspectivas de vivência de mundo, de sociedade, de arte muito distintas, e aí eu fui caminhando por esse, como diria Caetano, né, caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, por esses segmentos da juventude. E aí daí eu fui circular por outros universos, né? E aí para o doutorado eu peguei essa bagagem ainda muito superficial, porque sempre é superficial, a gente está sempre aprendendo, que eu peguei aqui em Teresina com Torquato e eu levei para Recife e fui estudar um personagem pernambucano, né, que é o Jomar Muniz de Brito, né, que está vivo ainda hoje. Infelizmente hoje ele está vivo, mas ele tem Alzheimer, né, então ele não tem mais esse discernimento de quem é o Jomar, afinal de contas, né? Mas é um personagem que eu estudei porque ele foi também muito conectado com o cenário cultural brasileiro, e ele perpassa praticamente todo esse universo de referência no campo da cultura, né? O Jomar fez parte do movimento de educação de base com o Paulo Freire, fez parte dos movimentos de cineclubismo católico, né? No Cineclube Vigilante Cura, lá em Recife. Depois ele vai participar de uma discussão voltada para a estética, né, quando ele faz um livro chamado Do Modernismo à Bossa Nova, em 66, onde a discussão sobre o que era a cultura brasileira está muito em vigência. E aí dali ele vai se integrar no tropicalismo pernambucano, né, que depois a gente vai chamar de Pernambucália, né? E aí é muito interessante porque o Jomar é muito conectado com o Ariano Suassuna, muito próximo do Ariano, fazia parte do Teatro Popular do Nordeste. Aí com a emergência da Tropicália, ele rompe com o Ariano, se vincula com os tropicalistas, isso cria ressentimentos assim, profundos, né, no cenário. Então, assim, eu sempre gostei muito desse cenário que envolve cultura e juventude, né? Cinema, cultura, vanguarda estética. E aí se atravessa as minhas pesquisas. Hoje eu estou muito ligado ao campo do cinema. A minha grande questão de pesquisa é o cinema e essas vanguardas do cinema. Então eu oriento muito sobre isso, né? Hoje eu estou falando, inclusive, muito de cinema documentário. Estou impressionado aí com o Farcas, o Caravana Farcas, a galera que fazia os documentários etnográficos do começo dos anos 60. E, obviamente, tudo isso muito ligado ao campo da teoria, né? Porque eu sempre fui muito influenciado pelos professores que dialogavam muito fortemente com a teoria. Porque a gente sabe que, assim, todo mundo pensa, mas todo historiador é necessariamente um professor de teoria da história. Mas a gente sabe que no nosso campo, infelizmente, ainda existem muitos historiadores que eles negligenciam a teoria como sendo um elemento importante para o seu debate. E veja, não é você colocar a teoria em primeiro plano, né? Isso eu também não sou muito a favor, que a teoria esteja no primeiro plano do trabalho do historiador. Mas ela é, uma corrente sanguínea que tem que estar presente na operação de tudo que a gente faz. Então, o historiador Fábio é um sujeito apaixonado pelas artes, apaixonado pelas juventudes, que gosta das contradições históricas dos anos 60, dos anos 70, que gosta da teoria da história, né? E acho que o meu corpo
a minha carne, os meus gestos, os meus desejos se vinculam muito a esses universos. E, obviamente, é muito curioso. Eu vou só fazer um adendo, acho que isso casa com a tua pergunta, Thiago. Porque uma vez um colega de mestrado, ele era do rock, tinha uma tribal aqui no braço e tal. E ele sempre me achou um cara muito calminho, né? Muito tranquilo, muito correto, muito cheio de pudores. E ele falou, Fábio, como uma pessoa como você estuda justamente jovens outsiders, cabeludos e essa coisa toda? E aí eu falei, cara, é engraçado porque nem sempre o nosso estudo está conectado diretamente com quem nós somos, mas às vezes é com quem nós não somos, né? A gente se encontra muitas vezes na diferença, né? Eu gosto muito do Stuart Hall, é um estudioso pós-colonial jamaicano, e o Stuart Hall ele fala que a identidade se dá sobretudo na diferença, né? E nessa mostra de quem nós somos dentro de uma pluralidade de possibilidades, de modos de existir no mundo, né? Então, eu sempre gostei muito de lidar com a diferença. O historiador Fábio gosta muito do outro, né? O outro que é sempre muito surpreendente. E acho que é por aí. Eu não sei se eu te respondi completamente, mas acredito que seja por aí. Muito bem. Eu digo bom dia, né? Eu digo boa tarde, digo boa noite, né? Então, assim, é um prazer vir estar com vocês aqui. Tiago, Carla, Wesley e você, Fábio. É um prazer recebê-lo aqui nesse projeto tão interessante, Miragens da História, né? Eu queria começar falando disso, assim, do sentido dessas palavras, assim, a Carla falou um pouco, né? Porque eu considero muito importante se aproximar da raiz de alguns conceitos, né? Próprio do nosso trabalho também, construir e desconstruir conceitos. E a questão da teoria, a Carla já falou, e da miragem, as duas palavras têm uma raiz no olhar, né? E é claro, o historiador, o history ali, o Wade Eagle, também é o olhar, né? E aí dizer isso, viu, Fábio, de que esse nosso encontro primeiro, esse encontro de ternura e de olhar, né? De olhar uns para os outros e uns com os outros. E aí eu me lembro também que dessa palavra, quando a gente vai para o latim, é o vídeo e o viso. E essas duas palavras na origem é uma outra muito importante, que é visita. Então, isso tem muito a ver com o que o Thiago falou, porque é uma visita que a gente recebe e a gente espera porque a gente foi muito bem recebido lá no Piauí, e a gente espera que isso gere para nós assim uma ideia mesmo que não seria uma ideia divina, mas seria uma ideia ligada à possibilidade de ver adiante, né? Assim, nas relações entre os cursos, enfim, isso é muito importante. Então, é com muita alegria que eu estou aqui repartindo um pouco das experiências, né, desse encontro. Então, eu queria ver com você o seguinte, Fábio, é uma pergunta assim, muito básica, mas que é uma pergunta para mim inquietante, sempre inquietante. O que é a história? Assim, você acredita que essa pergunta já foi suficientemente, ela já foi respondida? E aí eu me lembrei do Kate Jenks, né, que tem um livro muito interessante, A História Repensada, em que ele subverte um pouco essa questão, né, coloca no lugar da questão o que é a história, para quem é a história. Então, eu pergunto a você, como é que você responderia a essas duas questões que parecem triviais, mas não são, especialmente no tempo em que a gente vive, em que as redes sociais alimentam, não é? Pessoas, enfim, em várias frentes, e muitas delas carregam e pilham a história, na verdade, né? Na verdade, a história tem sido pilhada aí nas redes sociais já há algum tempo. Então, eu queria saber essas perguntas assim tão básicas, mas que são tão importantes, porque sempre nos colocam também, né, numa questão assim que aponta, e o Jenks discute isso, né? O discurso da história é sempre um discurso em litígio. Então, eu queria ver isso com você. Obrigado. Denis, é muito interessante porque eu estava há, sei lá, 2 semanas discutindo Kate Jenkins, justamente a história repensada, com os meus alunos de introdução aos estudos históricos. Espero que quando eles escutarem o podcast, eles vão se identificar muito, né? O Kate Jenkins é muito lido por aqui, né? A galera gosta muito dele. E só para fazer aqui um pequeno parêntese, eu quero muito visitar vocês presencialmente na primeira oportunidade, né? Eu tenho um carinho muito grande por Sobral, né, e agora com esses contatos aí também com a UVA, né, quero conhecer a galera aí pessoalmente,
ter mais um diálogo. Mas é engraçado, porque como eu ministro muito introdução aos estudos históricos, o Thiago sabe, teoria para os alunos da graduação, eu gosto muito dos primeiros períodos, né? Eu sempre gosto ali do começo do curso, porque é a fase em que nós todos, né? E eu falo nós todos, não só os alunos, os calouros, e a gente sabe aí, né? Carla, acho que deve ser um pedaço dessa história também. A galera tem entrado na graduação cada dia mais jovem, né? E eu acho isso muito interessante. Então, assim, eu tô com a turma do primeiro período que você tem alguma diversidade ali, mas há muita gente, assim, de 17 anos, 18 anos. Eu acho isso sensacional. E eu gosto muito de dialogar, né, com a galera e fazer essa pergunta. E eu digo para eles, galera, a pergunta o que é história, talvez para vocês seja a fase mais fácil de responder. O momento mais fácil de responder o que é história é quando você acaba de entrar no curso. Porque à medida que você vai começando a fazer a sua trajetória dentro da área, você vai começando a ter um pouco mais de dificuldade de responder o que é história, né? Então, acho que para os meus alunos já não é mais tão fácil. Era fácil no primeiro dia de aula, mas hoje não é mais tão fácil. Para mim, continua sendo muito difícil, porque eu creio que o que a gente tem visto é justamente respostas que vão se variando. E eu acredito, Denis, que quando eu entrei na graduação, a resposta era uma. Hoje ela já não é mais. Ela talvez já não responda mais as coisas que eu aprendi, né? No tempo que eu entrei na graduação, a grande pedra de toque ali, o que mais circundava, e nem faz tanto tempo assim, né? Acho que faz aí menos de 20 anos que eu comecei minha graduação. E a gente falava muito sobre a nova história francesa. Acho que a grande questão era a nova história francesa, né? Ali por 2007, 2008, a gente ainda estava muito apaixonado pela nova história francesa, pela história cultural, e a gente tentava explicar todas as questões à luz desses paradigmas, né? Que história era lida com os objetos da cultura e como que os objetos da cultura explicavam o mundo ao nosso redor. E, claro, não dá para dizer que essa resposta não responda o que é história, porque ela responde, em parte, o que é história. Como a resposta que o Marx dava no século XIX para o que era história, que a história era o movimento da luta de classes, também continua respondendo o que é história. Mas acho que a gente, cada dia mais, tem se dado conta de que essas respostas, elas são respostas peremptórias, elas não dão conta de tudo, né? Elas são ainda carregadas de superficialidade. Tem um texto da Aline Hunt, foi publicado recentemente numa coletânea que a gente organizou aqui da Aline Hunt, exatamente, que na UFP, né, que é uma coletânea de teoria. A gente fez uma tradução de um texto da Aline Hunt chamado Ascensão e Queda das Teorias Culturais, publicado pela Cancioneiro, né, esse livro. E aí eu tô lá, a professora Terezinha Queiroz é organizadora, né, e tal. E aí a Aline Hunt diz uma coisa, que lá nos anos 80, essa explicação que eu dei, que na minha época de graduação fazia tanto sentido, ela já não faz mais, porque as teorias culturais que imperavam na universidade, que davam a forma que a universidade ganhava, já não são mais suficientes num tempo em que a política ganhou uma nova cara. Porque lá nos anos 90, 2000, a gente entendia que o mundo estava entrando numa lógica de democracia inegociável. Então a gente não estava negociando, por exemplo, a democracia. A gente não estava mais em debate sobre se a democracia era talvez o sistema. Não, todo mundo, de direita à esquerda, falava, todo mundo queria ser democrático, todo mundo queria ser democrata, todo mundo estava no. Inclusive, todo mundo estava numa lógica de valores sociais, de estado de bem-estar social. A direita e a esquerda, todo mundo no mundo falava sobre isso. E aí, em menos de 20 anos, tudo virou. E a gente está em prol de um mundo que está lidando com a extrema-direita em ascensão, né? Golpes de Estado, que era uma coisa tão rara nos anos 2000, nos anos 90, se tornaram uma coisa cada vez mais olhando, né, para a gente diretamente, não ironicamente, como a gente está diante da ideia do fim do mundo, né? Todo esse debate do antropoceno, essa questão sobre o ser humano não ser mais necessariamente o personagem principal da história, mas sim o ser humano integrado num cenário maior de natureza. Então, a própria explicação do Mark Bloch lá dos anos 40, né, que ele dizia que tudo que cheira a carne humana é objeto de história, e talvez aquilo que a gente diria, nem tudo que cheira a carne humana, não só o que cheira a carne humana é objeto de história, mas muito mais, né? Quer dizer, tudo que circunda o mundo no antropoceno é objeto de história. Então, até o Mark Bloch, a gente já está começando a ter que lançar novas questões para o que o Mark Bloch dizia. Então, a pergunta o que é história, talvez uma possível resposta é tudo que se conecta ou que conversa com o humano, né?
a natureza, quando conversa com o humano, tudo que se conversa com o humano e está localizado no tempo é história. Então é uma resposta cada vez maior, porque as questões são cada vez maiores. E aí você lança também à luz do Keith Jenkins a pergunta de para quem é a história, né? E acho que esse é o grande debate, porque você percebe que tem uma parcela da sociedade atual que diz que não só a história ela é algo desnecessário, como a universidade é algo desnecessário. E, ao mesmo tempo, são essas mesmas pessoas que estão lidando, sei lá, com determinados canais que contam história, querem tomar conta da história, canais da extrema-direita, que querem contar a história ao seu modo. Então, assim, se a história é tão desimportante, por que tem tanta gente querendo tomar posse da história? Né? Se ela não fosse importante, ninguém estava querendo tomar posse dela. Mas tem canais querendo falar aí sobre a política, a ditadura, a Idade Média, pelo seu olhar, que é normalmente um olhar profundamente reacionário, porque a história é importante, se sabe que ela é necessária. Então, a história ela precisa ser cada vez para mais gente, né? E aí não adianta mais a gente se contentar em contar a história para os nossos, né? Como o Sertor falava, escrever para os pares, mas escrever para os pares e para além dos pares, que é um movimento extremamente difícil, né? E aí eu inclusive, tenho uma visão nem sempre tão convergente com algumas pessoas quando se fala em escrever para fora da universidade, que é a ideia de que escrever para fora da universidade tem que ser necessariamente mudar a linguagem, mudar o modo de falar, facilitar a linguagem. Não, eu acho que escrever para fora é também a gente não subestimar a inteligência das pessoas, né? Obviamente, entender que as linguagens elas são diferentes, mas é preciso não subestimar a inteligência das pessoas. Então, por exemplo, a gente lançar um podcast como esse, a gente está entrando nas plataformas e a gente está possibilitando que as pessoas possam falar de história, né, daquilo que se fala na universidade, mas para outras pessoas, para outros espaços, para outros mundos. Então, isso é uma das muitas iniciativas que a gente pode tomar e que a gente pode tentar responder na prática, né, para quem é história. História é para todo mundo, né, mas a gente precisa também chamar essas pessoas para perto da gente, não distanciar da gente, né, não dizer que eles não são acessíveis ao nosso espaço, mas o que a gente produz também é feito para o mundo. Eu acho que isso é um desafio atual, né, cada vez maior, porque a gente lá, hoje eu percebo que há 20 anos atrás, quando eu estava para entrar na graduação, a gente estava num espaço muito mais confortável do que hoje, e a gente achava que não estava confortável, mas a gente estava, né? Hoje eu percebo que nós estávamos. Então, assim, eu acho que é muito por aí. Então, essas respostas estão cada vez mais difíceis e estão mudando, né, todos os dias, e para mim, nesse momento, talvez seria isso, mas provavelmente amanhã pode ser outra coisa, porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, né? Nem o Papa a gente tem mais, então a gente está até com a sede vacante da igreja. Toda hora pode acontecer uma grande novidade, então, assim, o mundo está cada vez mais imprevisível, né? Boa tarde, professor Fábio. Agradeço a participação, o convite para a participação nesse podcast, né? Parabéns para o professor Tiago. E eu acredito que a pergunta posta para o professor Denis e a sua resposta conecta muito bem com a inquietação e com uma questão que me vem à cabeça, né? Eu sou Esdras, da área de ensino de História aqui no campus Sobral da Uva, e eu tenho pensado bastante, né, o lugar do ensino de História nas graduações, por incrível que pareça, é uma pergunta que faz muito sentido. Qual é o lugar do ensino de História numa graduação em História, especialmente numa licenciatura? Mas não é inquietação apenas minha, né? Os colegas da área têm realmente pensado muito isso. Então, por quê? Porque existe uma tradição no campo da formação de historiador que é formado majoritariamente, por incrível que pareça, em licenciaturas, que separa o campo da docência e das disciplinas do eixo ensino de história dos conhecimentos do campo da história e da teoria da história, né? Há um grande fosso do ponto de vista acadêmico e institucional entre os docentes do eixo de ensino e os docentes do eixo do campo tradicional, dos campos, né, tradicional da história, né? Nesse sentido, né, dentro do campo de história, há um debate que não é muito antigo, acho que ele remonta aí a pelo menos uns 15 anos, e que vem definindo exatamente dois eixos de pensamento sobre ensino de história, né?
O primeiro deles é um que é tributário de uma discussão dos anos 80, que pensa a história em diálogo com a pedagogia e com a ciência da educação, que é exemplificado pelo conceito de ensino de história como lugar de fronteira, né, que foi aprimorado pela Ana Maria Monteiro, pelo Fernando Pena, em um texto de 2011, muito conhecido esse texto, inclusive, e talvez seja essa perspectiva majoritária, com várias nuances, obviamente, dentro do campo sim de história. Mas ali desde a metade da segunda década deste século, tanto no campo do ensino de história, mas também na teoria, as ideias do Jörn Huizen têm ganhado muita força, né? A partir daquela coleção da Razão Histórica lançada pela UNB, talvez, provavelmente, com um dos grandes debatedores e propagadores da obra do Huizen, o professor Estevão Rezende, e, no caso, a professora a Dolinha Schmidt, da UFPR. Então, nesse sentido, tem esse outro braço de pensamento. No caso do ensino de história, as pessoas que seguem os preceitos do Jörn Huizen acreditam, a partir do que ele coloca, a defesa da didática da história, né, enquanto uma área ressignificada, né, retirada do campo da pedagogia, didática ganha outro sentido, para pensar o próprio sentido da história, ou seja, uma nova razão histórica, e entender a didática da história como um guarda-chuva, tanto para a teoria da história, quanto para o ensino e para os usos do passado, no caso, né? Então, nesse sentido, como o senhor enxerga a relação entre a formação dos nossos alunos no âmbito da relação entre o campo do ensino de história e o campo da teoria da história nesta formação macro e nesse contexto atual desses debates? Perfeito, Esdras. E essa é uma discussão que nós aqui da universidade, né, da UFP, a gente tem enfrentado nos últimos 2 anos de uma forma muito mais intensa, né? Vou explicar. Eu, pessoalmente, tenho uma proximidade, uma simpatia muito maior com a perspectiva do Huizen, né? Essa perspectiva recente de que a didática da história e a teoria da história, elas não são áreas separadas, né? Mas elas necessariamente são áreas em conjunto, né? Em consonância, porque a gente não precisa e nem deve estar em instâncias diferentes, né? Quer dizer, aquela ideia de que a didática da história, o ensino de história é uma área muito ligada à pedagogia e a teoria da história é uma área ligada ao mundo da pesquisa. E não, o professor de teoria da história ou as discussões da teoria da história são necessariamente discussões que devem integrar o debate do ensino, assim como a discussão de ensino de história é uma discussão que é útil e necessária à teoria da história e às áreas do debate conteudístico da história de um modo mais específico, ainda mais no tempo em que a gente está agora, de tentativas ou desejo de revisão do novo ensino médio, do Enem, todas essas questões. E aqui a gente enfrenta, e eu vou abrir esse debate porque ele é público, né? Então, assim, não tem problema nenhum em falar sobre isso. É uma tensão eterna entre os departamentos nas universidades. No caso aqui da Universidade Federal, a gente tem o nosso Centro de Ciências Humanas e Letras, onde a gente tem o Departamento de História, e a gente tem as Ciências da Educação, que é um outro departamento, é um outro centro que é conectado com o nosso. A gente tem, é interessante porque geograficamente são 2 centros que tem uma área anexa, né, que interliga, né, uma praça de alimentação, uma área anexa, mas ao mesmo tempo parece que são 2 mundos muito diferentes. E durante muito tempo, tudo que levava o nome de ensino estava no Centro de Ciências da Educação. Então, se era metodologia do ensino de história, era ministrado pelo Centro de Ciências da Educação. Estágio supervisionado de história era ministrado pelo Centro de Ciências da Educação. História da Educação era ministrado pelo Centro de Ciências da Educação. Então, quando a palavra ensino entrava, estava para lá. E a gente falava de pesquisa, né? Então, essa era uma questão que havia uma batalha intensa de muito tempo para que a gente conseguisse trazer essas discussões para dentro da nossa área, porque nós temos pesquisadores e pesquisadoras que dialogam com a história da educação, com as práticas de ensino, e não é de hoje. Mas havia um desejo. E a gente sabe que essas disputas são também disputas de poder, disputas de determinado poder intelectual, disputas de vagas de concurso, né, e tal. E aí, o que acontecia? Os centros de educação contratavam professores da área de história
quase sempre com formação de pós-graduação na área de educação, para poder demarcar que eles eram da educação, para ministrar essas disciplinas. E, normalmente, havia uma cisão e até mesmo um tensionamento na sala de aula em que diziam, não, a gente fala de ensino, os outros professores de vocês falam de pesquisa, eles não se preocupam com o ensino. Então, isso era falado, a gente ouvia os relatos dos alunos de que isso era dito, ainda é em alguma medida. Então, o que aconteceu? Depois de muitas batalhas, no último ano, a gente conseguiu implantar um novo currículo no curso de História aqui na universidade, currículo em que as disciplinas ligadas a ensino de História, a gente não conseguiu trazer os estágios, mas as disciplinas ligadas a ensino de História vieram para o nosso departamento. Então, agora a gente tem ensino de História 1 no primeiro período, ensino de História 2 no segundo período, metodologia do ensino de História 1 no terceiro período e metodologia do ensino de História 2 no quarto período. E aí, isso tudo ministrado pela História e também a História da Educação sendo ministrada pela gente, né? E o que isso proporcionou? Proporcionou uma necessidade e também o desafio de que a gente finalmente consiga pôr em prática essa aproximação entre ensino e pesquisa. E aí eu, por exemplo, sou professor das disciplinas de Teoria da História. E aí, aqui que acontece? Como eu dou aula no primeiro, segundo, terceiro período de Teoria da História, eu tenho que estar em diálogo constante com a professora que trabalha com ensino de História 1 e ensino de História 2. Então, o que a gente tem feito? A gente tem enfrentado esse debate ao sentar juntos e construir juntos os nossos currículos das nossas disciplinas, porque o que a gente faz, o que eu faço em teoria, dialoga diretamente com o campo do ensino, né? Quando eu falo, por exemplo, sobre a escola metódica para os alunos de introdução aos estudos históricos, eu estou falando também de uma história ensinada, porque aquilo que foi posto pelos metódicos lá na França, pelo Lavice, repercutiu no ensino de história até recentemente. A história ensinada no Brasil até os anos 80 e 90 era profundamente metódica, né? Com alguns traços do marxismo ortodoxo aqui e ali que foi entrando, né? Então, isso é também ensino de história. E quando ela está lá no ensino de história, ela vai estar dialogando com as correntes teóricas da história e como que essas correntes teóricas da história estão adentrando nos livros didáticos, como que o Legoff, como que o Hobsbawm, como que sei lá, Michel Perrault entraram nos livros didáticos do ensino fundamental, com os boxes, né, com as discussões. Então, assim, a gente tem descoberto, e essa descoberta ela é muito positiva e continua sendo muito desafiadora, ninguém vem dizer que não é um desafio, que essas questões precisam estar conectadas e que a gente não tem que criar quadrados para separar o ensino de história da teoria da história. Porque, querendo ou não, eu penso, Esdras, não sei o que vocês acham disso, mas isso ainda é muito resultado de um modelo universitário feito pela ditadura e que a gente ainda carrega, que é uma universidade totalmente departamentalizada, encaixotada, quebrada em caixinhas, em que a metodologia científica tem sempre que ser dada pelos professores da filosofia, quando a palavra tem ensino no nome, tem que ser dado pelo departamento de educação. E não, a gente precisa cada vez mais, e óbvio, respeitando as especificidades das epistemologias, das áreas, mas a gente precisa cada vez mais estabelecer as pontes e não os muros, né? E eu acho que a universidade ainda tem muitos muros. Então, assim, esse desejo de quebrar tem sido proposto pela gente aqui, a gente tem tentado colocar em prática, a gente está na terceira turma em que esse novo currículo está sendo colocado, e a gente tem tido uma ótima experiência. Enfrentado os desafios, enfrentado as necessidades, não é fácil, mas a gente tem tido uma ótima experiência, assim, a gente percebe que as turmas que estão vindo dessa formação, elas estão com um diferencial com relação às turmas anteriores, né? Elas estão ganhando muito. E a gente está ganhando muito porque a gente está se forçando a estudar, né? E isso é o diferencial, porque normalmente o professor ele esquece de que ele é estudante eternamente, tá? A gente tem se forçado a estudar. Eu tenho me forçado a estudar muito mais sobre ensino de história, que é uma área que a gente negligencia muitas vezes e é uma meia-culpa que eu chamo para mim e chamo para os meus colegas. Então a gente tem se forçado a pensar mais sobre isso. E eu creio que a gente precisa fazer esse caminho que o Risen vai estar colocando para a gente, de não segmentar o ensino e a pesquisa, o ensino e a teoria, mas colocar essas dimensões em lugares muito mais conectados, porque isso favorece muito a nossa área a crescer como organicidade, né? Eu acho que a gente precisa fazer esse movimento, penso eu. Né? Cara, a minha questão que eu ia propor já está muito na linha do que você falou, né? Na sequência da pergunta do Esdras, que é uma pergunta um pouco mais específica, pensando como é que você trabalha a teoria da história. Então, assim, como é que você está trabalhando ela nas suas disciplinas, metodologicamente falando? Como é que você pensa as disciplinas, você pensa a importância dessas disciplinas também
para a formação dos discentes, né? E aí eu faço essa pergunta, que eu acho que já foi muito respondido na sua fala, para depois já encaixar também a pergunta que o Denis vai fazer a seguir da sua resposta. Então, eu tenho, geralmente, assim, nisso eu confesso que eu sou um pouco tradicional. Eu sou um pouco cronológico, né, nesse sentido, a gente fala tanto do contra a cronologia, mas eu às vezes tenho uma lógica didática um pouco cronológica. Então, aqui na universidade, a gente tem uma sequência de disciplinas de teoria, que é Introdução aos Estudos Históricos para o primeiro período, Teoria e Metodologia da História 1 para o segundo período e Teoria e Metodologia da História 2 para o terceiro período. Então, eu tento fazer uma segmentação que ela é, ao mesmo tempo, cronológica e temática. Eu tento interligar essas duas questões e a minha intenção é que os alunos, eu sempre falo, gente, teoria da história, ela é um cardápio. E você tem que conhecer os pratos, você tem que conhecer como os pratos foram feitos para depois você escolher quais os seus pratos prediletos. E aí, quando a gente fala sobre as escolas, as tendências, eu falo, a gente tem que entender a formação dos pratos, inclusive as tensões entre os chefes, e aí depois a gente simplesmente desconsidera as tensões quando a gente for para a pesquisa, porque aí já é a nossa pesquisa. Você precisa entender a construção para depois você usar ao seu bel prazer. Né? Que aí, às vezes, nem sempre eu vou lá para os métodos e técnicas, para o projeto de pesquisa, eu digo, gente, tu lembra aquilo tudo que a gente aprendeu em teoria? Pois é, agora é hora de você fazer as suas misturas, as suas conexões. Mas aí, como que eu costumo fazer? Quando eu ministro Introdução aos Estudos Históricos, geralmente eu faço uma base inicial para os alunos sobre a pergunta do Denis, né, o que é história, e aí eu faço essa pergunta e tento responder com várias perspectivas. Né? Eu geralmente trago, por exemplo, Ciro Flammarion Cardoso, aquela visão mais marxista, né, daquela ideia da história enquanto ciência, na perspectiva mais dura. Depois eu trago Durval para falar da história como arte mental passada, aí trago Kate Jenkins, trago às vezes a Hannah Arendt ali para trazer essa construção do conceito. Depois eu vou adentrando numa história da historiografia, né? Então eu vou lá para o Hartog, né, falando lá das escolhas, e faço um caminho da história da antiguidade, Idade Média, Idade Moderna, por exemplo. Agora eu estou entrando com os alunos de introdução do século XIX, então a gente vai falar do conceito moderno de história, né, lá do Koselleck, que a gente vai entrar, né, o Hegel, o Ranke, os metódicos, o Marx, o Nietzsche, e aí depois a gente adentra na escola do Zanardi, né, com as ditas gerações, e aí eu encerro por aí. Quando eu chego em teoria 1, eu parto dessa ideia de uma... E aí eu gosto de acompanhar uma turma justamente para poder ter a certeza de que a gente vai poder fazer esse movimento. Em teoria 1, a gente trabalha muito a nova história francesa, né, a nova história britânica, né, e aí a gente vai fazendo esse movimento com os franceses e os britânicos. Depois a gente vai para as perspectivas da filosofia, então eu costumo trabalhar ali o Paul Ricoeur, o Foucault, o Deleuze, explicando que esse debate filosófico adentra também na historiografia nos anos 60 e 70, e trabalho as discussões da virada linguística, né, ali dos anos 70, por que eu já trabalho a virada linguística depois? Porque a virada linguística bebe na fonte do Foucault, bebe na fonte da filosofia, e como que, por exemplo, a microhistória vem e faz um confronto com a virada linguística. Então, encerro deixando a galera ali no confronto entre a virada linguística e a microhistória, o Ginsburg, né, aquela discussão do Pierre Vidal-Naquet, dos limites da narrativa, da ficção. E aí, por fim, na teoria 2, eu vou para a história cultural, e aí eu pego todo esse arsenal que a gente fez e adentro na história cultural francesa, depois a história cultural dos Estados Unidos. E aí já tem algumas vezes que eu tenho experimentado fazer esse movimento de trazer os estudos pós-coloniais, decoloniais, porque é uma necessidade, inclusive uma cobrança muito justa dos alunos, né, de que a gente adentre na África, na Ásia, na América Latina. E, por fim, essa discussão de como que a gente está lidando com a história hoje, né? Quer dizer, como é que a gente está lidando com a história no fim do mundo, né? Como que a gente está enfrentando esse problema de uma história cada vez mais, em que há uma necessidade cada vez maior de a gente olhar para o outro lado e entender como que esse presente está tão tensionado com as redes sociais, né? Inclusive aquele texto do Valder Araújo com o Matheus Pereira, né? O Atualismo 1.0, e tem me ajudado profundamente a pensar essa história conectada com as redes sociais, porque é um mundo que os nossos alunos estão vivendo, né? E aí, nesse ponto, o debate com o ensino de história tem sido muito útil, o Risen tem sido muito útil para a gente conversar sobre essa dimensão. Então, eu tenho feito esse movimento e, assim, claro que não dá para a gente fazer um aprofundamento tão grande em tudo, porque a gente tem
Hoje em dia eu olho para as 180 horas que a gente tem para a teoria da história, eu acho que não é nada, a gente não tem condição de falar de nada em 180 horas, é muito pouco, mas a gente tenta se organizar diante disso, né, para fazer... Porque qual é a minha intenção? Minha intenção é que a galera saia com essa formação que passa por uma erudição, que eu acho que é necessária, para que depois a erudição seja utilizada mesmo para uma prática docente, porque não dá, eu falo, gente, não dá para vocês fazerem o seu estudo em história, pensar as disciplinas de história do Brasil, de história antiga, medieval, moderna, contemporânea, América, África, ensino de história, os estágios supervisionados, a formação de pesquisa e ensino, sem você ter o lastro. E esse lastro tem que ser dado, e nesse lastro a gente tem que entender um pouco de tudo. Porque acho que o Tiago, né, o Denis, o Esdras vivenciaram um tempo também muito interessante, né, muito engraçado, em que a gente existiam as trincheiras, né? Que se você era da história cultural, se você era pós-estruturalista, se você lia Foucault, o outro que lia Thompson não gostava de você, porque ele era marxista. Eu acho que ainda vivemos isso, viu? Rapaz, eu tento combater muito isso, sabe? Porque eu tento falar para o pessoal assim, gente, olha, a gente está num tempo em que para a extrema-direita, não importa se você lê Marx, se você lê o Chartier, todo mundo para eles é comunista. Então eu tento dizer para o pessoal que a própria ANPU, e aqui a gente também tem que chamar a meia-culpa, porque a gente só conseguiu aprovar a profissionalização da história, olha que ironia, nos tempos de Bolsonaro. Por quê? A gente passou 20, 30 anos lutando para se tornar uma profissão, e a gente brigando entre a gente por debates teóricos minúsculos. Quer dizer, não é minúsculo, mas é minúsculo diante da grandeza que é uma profissão. E a gente só conseguiu aprovar quando a gente se deu conta que a gente tinha um governo fascista que para ele não importava se a gente era da história cultural, se a gente era microhistoriador, se a gente trabalhava. Para ele era todo mundo comunista, todo mundo era gaysista, todo mundo queria fazer balbúrdia. E aí foi a hora que a gente finalmente se uniu. Então eu chamo muito a meia-culpa para nós historiadores, porque a gente termina que se desune muito fácil. Então eu sempre falo, gente, teoria não é para desunir, teoria é para conectar. E é importante que você leia de tudo. É importante que vocês leiam de tudo. Leiam o marxista, leiam o pós-estruturalista, leiam o decolonial, formem as opiniões de vocês, entendam que esses historiadores pensam dentro de um tempo. E aí também é uma outra batalha, viu, Carla e acho que é o Luan, né? Às vezes a gente percebe uma pressa muito grande dos alunos em julgar os autores. Ah, mas esse autor, ele diz isso, essa visão tá... Tá, mas o autor pensou nos anos 70, entendeu? Então a gente tem que localizar o autor no tempo dele. Hoje, aí a gente olha, a gente entende o que é útil e o que não é útil. Mas é importante que a gente também entenda os autores na sua época, né? Então, tudo isso eu tento fazer esse movimento justamente para tirar um pouco desses preconceitos e fazer com que Mas a gente sabe também que tem colega que joga contra, né? Então a gente tem que... Eu sempre digo, gente, vamos fazer aqui essa base para que vocês não sejam historiadores preconceituosos. Leiam de tudo, não tenham preconceito contra leitura nenhuma, né? Então é mais ou menos assim que eu organizo as minhas discussões de teoria. Muito bem, vamos continuar abrindo aqui o cardápio, professor, né? E degustar essas questões que são tão importantes. E assim, eu queria fazer uma observação muito rápida sobre algumas questões que você pontuou antes. Aqui no nosso curso, viu, Fábio, a gente já conseguiu, os professores do ensino são da história, os estágios estão com os historiadores, então isso aí foi Graças a Deus, é muito bom. Foi uma conquista grande aqui do curso, com a pedagogia, né? A luta aqui foi com a pedagogia, uma luta árdua, e a gente conseguiu, isso foi muito bom. E uma outra questão é que, né, das respostas que você estava dando sobre o sentido do que é história, né? Por que a história é tão desejada? Combatida e desejada. E eu me lembrei aqui, eu não posso deixar de falar sobre isso, daquele deputado lá do Rio de Janeiro, acho que é Anderson Moraes, que ele escreveu lá uma emenda para extinguir a UERJ, né? E aí depois ele se tornou, não sei se é atualmente, né, secretário da Educação, uma coisa assim, que cuidava da universidade. Você vê isso aí a gente começa a pensar, não, isso não é uma utopia, isso é uma distopia, né? Que a gente está vivendo uma loucura muito grande. Mas assim, eu tenho assim uma certa predileção, professor Fábio, pelo Josep Fontana, é um historiador catalão. Eu não sei se a gente tem lido ultimamente esse autor, sabe? Eu não sei como é que está. Eu acho que não, a gente tem lido pouco. E aí ele tem um livro assim, que eu gosto muito, A História dos Homens. Esse livro, inclusive, acho que já foi publicado com outro título, né? E lá no comecinho da obra ele fala assim, um dos maiores desafios
que se apresentam a nós historiadores, falaste da década de 70, é de que voltemos a nos envolver com os problemas do nosso tempo, né? Aí ele diz assim, os nossos antecessores fizeram isso para melhorar pouco ou muito o mundo, né? Aí eu fico pensando, professor, nessa questão, assim, sabe, do nosso tempo, assim, da participação nossa política no nosso tempo. Como é que você vê isso? O que é que você entende? E a sua percepção com relação a isso, sabe? Nesse período, nesse tempo tão fraturado, assim, né? Então, assim, essa disposição política nossa, do campo, da luta, né? Como é que você pensa isso, especialmente num contexto que a gente pode pensar, por exemplo, na história pública, que também é uma questão muito, muito importante do nosso tempo. Então, você falou sobre o caso do deputado que queria fechar o EJA, depois ganhou um cargo importante na educação. Literalmente, são situações em que a gente está entregando as galinhas para serem cuidadas pelas raposas. Então, assim, a gente fala, não, mas eu acho que a raposa é a melhor pessoa para cuidar da galinha, ela entende de galinhas como ninguém, né? Então, a gente ri assim, faz piada, porque senão a gente começa a fazer uma grande sessão de choro coletivo. E aí é pior. Mas eu penso muito nisso também, né? O quanto que a história está em disputa, né? Os combates pela história que o Feber escreveu nunca tiveram tão atuais, né? Naquela época os combates eram outros, né? Nos combates na área, mas agora eu acho que os combates são com o mundo. E não no sentido de que a gente tá nós contra o mundo, mas a gente tem rivais em alguns lugares, pessoas que querem disputar a história com a gente a todo custo. Eu gosto muito de pensar essa questão da atuação política do historiador, porque, e aí eu vou também fazer uma outra questão que eu acredito que durante algum tempo, essa ideia da atuação política do historiador, a gente limitou ela a um certo romantismo da atuação política aos moldes do Thompson, né? Que fazia muito sentido nos tempos do Thompson, lá dos britânicos dos anos 60 e tal. E convenhamos que o próprio Thompson, no final da sua vida, ele já pensava a política de um modo um tantinho diferente, né? Ele era um lutador, eu lembro que ele escreveu um livro chamado Protect and Survive, né? Que era um livro sobre as causas do tempo presente, né? Questões contemporâneas, ele já era um pacifista e tal. O mesmo Thompson, que era o cara das greves, né? Da educação popular. E eu acho que a atuação política do historiador ela ficou muito colocada em segundo plano ali pelos anos 2000, 90 e 2000. Acho que a gente entrou numa perspectiva de muita tranquilidade, né? Eu odeio aquele discurso coaching que diz assim, o mar calmo não faz bom marinheiro, né? Porque os coaches têm usado isso para falar coisas absurdas. Mas no fim das contas, os mares calmos não fizeram bons marinheiros. E a gente vai ter que admitir que isso foi verdade. E aí os tempos atuais têm trazido uma história cada vez mais combativa, né? Só que o que eu acho que a gente precisa entender é que os módulos de combate talvez são um pouquinho diferentes daqueles módulos de combate que nós tínhamos nos anos 60, nos anos 70, porque a política mudou. Os espaços de política também mudaram. A gente tem visto, eu tenho ouvido muitos podcasts, né, podcasts de esquerda tem uns podcasts que eu gosto muito, né, vou fazer aqui merchan para eles não, mas eu gosto muito, que eles têm falado uma coisa interessante, que de um modo geral a direita dominou as ruas, né, a direita dominou as ruas, a rua hoje é da direita, a rua que foi da esquerda hoje é da direita. E eu acredito que assim, a gente tem que entender a rua, os palcos, de um modo um tanto diferente também, porque eu acho que a direita entendeu que os palcos eles se modificam. Às vezes a gente acha que o nosso palco é a universidade, né? Mas na universidade, por mais democratizada que a universidade esteja, ela ainda é elitista, né? É complicado dizer isso, né, diante de um público que, obviamente, a gente sabe que a filha da empregada começou a entrar na universidade, a gente sabe que o filho do motorista agora entra no mestrado, entra no doutorado, mas a gente sabe que ainda é um percentual muito pequeno diante da quantidade de pessoas. Então, assim, a universidade ainda é restrita. Então, assim, a sala de aula continua sendo um espaço de luta, a rua tem que voltar a ser um espaço de luta, né, para o historiador, e as redes sociais também. Né? Quer dizer, um espaço de combate. E eu acho que a história pública, no sentido em que a gente entra nas redes sociais, a gente precisa ocupar espaço, porque os influenciadores de direito ocupam espaço muito bem, eles entendem muito desse ambiente.
E às vezes a gente não entende. Eu percebo que a gente tem uma dificuldade muito grande de entender esse ambiente das redes sociais, esse ambiente do mundo digital, como um espaço de atuação política, e às vezes a gente usa mal, sabe? Eu acho que às vezes a gente usa mal. Eu acho que às vezes a gente usa muito um vocabulário que é um vocabulário de uma política dos anos 70, dos anos 80, né? Para agora. Então, assim, esse vocabulário ele não fala mais com a geração da Carla, eu não sei qual que é a idade do Luan, mas a Carla me parece ser muito jovem. Mas, assim, não fala mais com a geração, com essas gerações, eles esperam outros tipos de diálogo, né? E aí a gente enfrenta outras questões, porque a gente tem outras pautas. A gente tem a pauta LGBT, QIAP+, a gente tem a pauta negra, a gente tem a pauta, as pautas dos mundos orientais, né? Então, tudo isso tem adentrado. E aí a questão é como lidar com essas pautas sem, por exemplo, perder a dimensão do trato intelectual, do trato analítico com essas pautas. Porque às vezes parece que a pauta entra e a gente enfrenta a pauta, a gente dialoga com a pauta, mas sem ter os arsenais de debate, e às vezes a pauta fica rasa, e às vezes quando a pauta está rasa, vem a extrema-direita e consegue refutar a pauta da gente com um discurso bastante problemático. Então eu acho que a gente tem que fazer um movimento de estudar mais, aprofundar os nossos debates, perceber as contradições das pautas, porque isso também é muito importante, né? A gente consegue fazer isso com o movimento operário dos anos 60. A gente consegue perceber as contradições do movimento operário. A gente consegue perceber que o movimento operário era machista. A gente consegue perceber que o sindicato era sectário. Mas a gente tem dificuldade de fazer o debate sobre as pautas de hoje. Então a gente precisa enfrentar politicamente as nossas pautas, perceber as contradições das pautas para poder falar e abraçar as pautas de uma forma mais madura. Eu acho que esse é um movimento dificílimo, porque quando a gente está inserido no próprio tempo, é muito mais difícil a gente fazer isso. Mas se a gente não fizer, eles vão fazer pela gente. E fazem de um jeito extremamente tenebroso, né? Quer dizer, a gente termina tendo que estar o tempo todo na defensiva. A gente nunca está na ofensiva, a gente está sempre na defensiva. A gente está sempre na defensiva do deputado fulano de tal dos Anzóis Ferreira mesmo, né? Que vai para as redes sociais e diz que a gente é um grande espaço de casa de tolerância, né? Contra o ex-ministro da Educação que falava que a universidade era uma grande balbúrdia e que por isso tinha que perder recurso. Então, assim, a lida com isso é muito difícil. E a gente precisa não só se defender, a gente precisa mostrar para o mundo o que a gente tem feito, né? Do ponto de vista positivo. Então, a história pública, ir para as redes sociais, ocupar espaço, mostrar os nossos projetos. Tem um colega meu que ele diz uma coisa muito interessante: a gente tem que ser galinha e não pato, né? Ela diz que o pato é aquele animal que põe um ovo enorme, belíssimo, mas o pato ele é muito discreto. O pato ele não fala do ovo que ele pôs. A galinha põe um ovo bem pequenininho, mas o ovo da galinha ela sai cacarejando para todos os lugares e dizendo que pôs um ovo. Então a gente tem que fazer isso, a gente tem que ser meio galinha, a gente tem que pôr um ovo, por menor que ele seja, e a gente tem que cacarejar para o mundo. É entender que se a gente não divulgar para o mundo que o que a gente faz é bom, e é bom, a gente publica coisas boas, a gente faz debates pertinentes, a gente fala de coisas de interesse público. E coisas de interesse público mesmo. Por exemplo, os meus alunos agora eles estão com um projeto chamado Piauí em 1 Minuto, né? Fazendo aqui o jabá para os meninos, que é um projeto em que a gente divulga nas redes sociais vídeos curtos mostrando lugares do Piauí, pontos turísticos, patrimônio histórico. E a gente faz isso, vídeos curtos em que os meninos editam, fazem um mini documentário de 1 minuto, coisa rápida, que vai para o TikTok, vai para o Instagram, que a galera compartilha na página. E isso é visibilidade histórica, visibilidade do que a gente discute. E é incrível como a sociedade, em geral, gosta de olhar para esse... Olha, eu conheci esse prédio aqui, antigamente eu vi que era coisa tal. Nossa, eu não sabia que nesse prédio tinha tido tortura na época da ditadura. Nossa, que interessante, agora eu vou olhar para ele de uma outra forma. A sociedade, em geral, está olhando para os vídeos da página dos meninos. É um projeto minúsculo, que não tem incentivo financeiro de nada. E é simples de fazer. Então, as pessoas têm interesse no que a gente faz, mas a gente tem que cacarejar, né? Porque a gente precisa entrar nesse palco de debates, do debate político que não é mais igual no tempo do Thompson. Então, a gente precisa sair um pouco desse romantismo do modo político dos anos 60 e entrar nos modos políticos atuais e ser propositivo, não apenas reagir para se defender quando alguém ataca, né? Eu acho que é muito por aí. Pronto. Então, eu vou encaminhar aqui, professor, uma outra questão,
que vai um pouco na linha do que o senhor começou a falar lá no começo do podcast, mas eu queria retomar por algumas questões, inclusive, de afinidade, né? Eu sou pernambucano, pesquisei o Mangue Beat, e o Jomar aparece, inclusive, na construção narrativa do Mangue Beat, né? Existe um livro chamado Do Frevo Mangue Beat, de um jornalista pernambucano, José Teres, que criou uma narrativa para colocar o Mangue Beat dentro de uma perspectiva de vanguarda musical. E o Jomar entra nessa narrativa ao longo do livro exatamente enquanto representante do tropicalismo em terras pernambucanas, sendo um dos adversários do Ariano Suassuna, algo que o Mangue Beat também celebrava. E nesse sentido, tanto o Torquato quanto o Jomar têm, obviamente, dados os contextos distintos, geográficos e culturais, têm perfis muito semelhantes no trato, por exemplo, a questão do trato com a poesia, no trato com a questão do cinema Super 8, aquele cinema, entre aspas, marginal e autoral, né, construído nas margens do grande sistema de produção de filmes do Brasil, né, em capitais distantes do centro de poder e de produção cultural, do Centro-Sul principalmente, né. Então, mas no caso específico, eu queria me concentrar exatamente na figura do Torquato, né. A figura de Jomar, como o senhor colocou, ela tem importância muito grande em Pernambuco, mas ele ainda, ao meu ver, do ponto de vista público, não há grandes celebrações, como, por exemplo, Chico Sainz tem estátuas em Recife, tem locais de memória em seu nome, né? Obviamente, talvez pela questão de ainda ser um personagem vivo, essa memória que é passiva de ser celebrada do Jomar não existe ainda de forma efetiva no espaço público. Mas no caso do Torquato, acho que a gente pode comentar nesse sentido. Então, eu queria que o senhor colocasse, né, a partir das suas pesquisas e do entendimento sobre o papel do Torquato, como no Piauí, especialmente Teresina, essa memória pública do Torquato é trabalhada e celebrada, e as suas contribuições artísticas, como é que elas são percebidas hoje pela juventude, pela sociedade piauiense, porque há um movimento interessante, né? A morte, ela dá sentidos distintos, né? A gente vê aqui em Sobral a celebração pública da imagem do Belchior. Como é que essa imagem pública, por exemplo, do Torquato é trabalhada aí? Cara, isso é muito interessante, porque eu vou falar agora primeiro do presente, depois eu vou para os anos 70 para falar um pouquinho do Torquato. Isso é o objeto da minha dissertação. Às vezes eu sou convidado para participar de programas ou de eventos que fazem a celebração da obra do Torquato, e é muito interessante porque, assim, de um modo geral, se a pessoa ler a minha dissertação, ler o meu livro, ela vai entender que o meu livro ele não é exatamente uma louvação da figura do Torquato, mas ela é principalmente uma crítica ao modo como o Piauí e uma geração específica se apropriou do Torquato como sendo o seu, digamos assim, o seu timoneiro, né? Porque, veja, o Torquato, ele até 72, que é o ano em que ele morre no Rio de Janeiro, né? É interessante porque, assim, é mórbido, que o Torquato ele falava da morte há muito tempo, mas muita gente fala. Só que o Torquato, ele morre no dia seguinte ao seu aniversário de 28 anos. Ele completa 28 anos no novembro, ele sai para comemorar com um grupo de amigos, né, Lena Rios, o pessoal daqui do Piauí, o Torquato morava em Copacabana. Eles circulam ali pela praia de Copacabana, vão bebendo, vão comemorando e tal. O Torquato estava feliz, aparentemente muito feliz. Vai para casa, né, conversa com a esposa, trivialmente, e aí a esposa vai dormir, vai cuidar do filho pequeno, ele vai para o banheiro, escreve um bilhete, solta o gás, naquele tempo a questão da água quente era por gás, solta o gás, fecha as vedas das coisas e morre asfixiado. Né? Então, assim, até o dia em que o Torquato morreu, quem era Torquato para o Piauí? Torquato era um filho de uma família de classe média alta, meio maluquinho, cabelo grande, problemático, para a época era visto como um garoto muito subversivo, de quem ninguém gostava, a polícia não gostava, a igreja não gostava, as escolas não gostavam, né? Aí o Torquato morre. No dia que o Torquato, maconheiro, aquela coisa toda, no dia que o Torquato morre, o corpo dele é translado do Rio de Janeiro para Teresina, para ser enterrado em Teresina, e já no cortejo que vai, a família dele morava no centro da cidade, ele é enterrado no cemitério São José, né? Na época era ali uma região central.
No que o Torquato vai sendo translado para o cemitério São José, as pessoas vão cantando uma música cuja letra é do Torquato, que é Mamãe Coragem. Né? Mamãe, mamãe, não chore, a vida é assim mesmo, eu fui embora. Gravado pela Gal, depois Paula Toller, não sei o quê. E aí o Torquato vira um mito cultural. No dia da sua morte, o Torquato, de uma figura absolutamente malquista na cidade, vira um mito cultural teresinense. Então, assim, de lá para cá, o Torquato foi muito apropriado. No dia seguinte, eram notícias e páginas de jornal com jornalistas falando, o Torquato era meu amigo, eu gostava muito do Torquato, não sei o quê. 20 anos depois, 97, 98, né, ele morreu em 72, aí vem a comemoração dos 20 anos de Tropicália, na verdade. O Torquato, os jornais teresinenses começam a narrar o Torquato como tropicalista do Piauí. E aí, porque o Torquato, nós temos o nosso tropicalista, um gênio piauiense, mas até o dia de sua morte ninguém queria lembrar que o Torquato era piauiense, né? Então há essa disputa pela memória em que até mesmo as pessoas em torno do Torquato elas nem se enxergavam como sendo necessariamente influenciadas e marcadas pelo Torquato, mas hoje em dia, como o Torquato é um ícone da cultura piauiense, elas se enxergam. Então você já teve Ano Torquato Neto no Salão do Livro do Piauí, que é o campus da Universidade Estadual do Piauí, o campus central é Campus Poeta Torquato Neto. O Torquato Neto é o nome de um conjunto habitacional da cidade. Então, assim, o Torquato Neto é lido nas escolas. Então, eu descobri muito recentemente, com muito orgulho, muita honra, que estão falando do meu texto nas escolas da educação básica. Eu acho isso sensacional. Ao mesmo tempo, eu entendo que essa valorização do Torquato quase sempre é uma patrimonialização do morto, né? É aquilo que o Michel de Certeau chamava da beleza do morto, quando você pega o morto, aí ele brinca com isso, né? É como se você pegasse o morto, vestisse de novo o morto do jeito que você gosta e botasse o morto para se movimentar. Então, como que narra o Torquato aqui no Piauí? O Torquato é o anjo torto da Tropicália. Por que gostam de narrar o Torquato como o anjo torto da Tropicália? Porque é o que mais dá visibilidade para ele. Porque é um movimento que o conecta com Gil, com Caetano. Só que o Torquato foi muito além de um anjo torto da Tropicália. Na verdade, na maior parte da sua vida, em que ele atuou como jornalista cultural, do chamado New Journalism, né? Esse jornalismo cultural, né? Que era muito comum no final dos anos 60 e começo dos anos 70. O Luiz Carlos Maciel tinha a coluna Underground, tantas outras pessoas tinham colunas culturais. Torquato teve várias colunas culturais. Ele teve uma coluna cultural no Jornal dos Esportes, que era a coluna Música Popular, que era uma coluna sobre música. Inclusive, eu tenho uma pesquisa recente em que eu articulo eu estou pesquisando com o orientando de PIB, que eu articulo ao Torquato, um dos principais autores do conceito de MPB, né? Porque ele define de alguma forma o que é MPB. Ele depois tem a coluna Plug no Correio da Manhã e, por fim, ele tem a Geleia Geral no Última Hora, que é a que ficou mais famosa. Mas se você pega o Torquato, sobretudo da Plug e da música popular, ele é um Torquato insider. Ele é um Torquato que está nos grandes centros das elites culturais brasileiras. Ele está dialogando com os grandes nomes da arte brasileira, ajudando a definir os conceitos de MPB, o conceito de cinema, dizendo o que é bom, o que é ruim, o que presta, o que não presta. Então, essa figura do anjo torto, essa figura outsider, essa figura errante, o Torquato de cabelos grandes, que fez um filme Super 8 do Ivan Cardoso, que era o Nosferatu no Brasil, é o Torquato dos 2 últimos anos de vida, talvez do último ano e meio de vida. Então, essa figura de um Torquato outsider, que é muito romantizada, eu participei de um evento, isso é uma anedota, eu participei de um evento recente, aí tinha figuras lá que chegavam com capa de vampiro, aí saíam lá fazendo dancinhas, aquela coisa toda, porque o Torquato ficou notabilizado como esse personagem, mas esse personagem que sim é o Torquato, mas é um Torquato recente. Não dá para a gente fazer a ilusão biográfica e narrar o Torquato de toda a sua vida como se ele fosse necessariamente preparado para a morte, ou preparado para ser o anjo torto da Tropicália. Eu acho que falta, e aí é o lugar que eu acho que o historiador precisa entrar, é pensar a casualidade, né? O elemento causal da história, que a história não precisa fazer sentido, né? Quem fica dando sentido para a história é a gente. Mas do ponto de vista da publicização do Torquato é um personagem muito capilar aqui no Piauí. Então é muito lido na educação básica, nome de campus universitário, nome de bairro. Muitas vezes essa capilarização patrimonializa o Torquato, talvez de uma forma que o Torquato não gostaria de ser patrimonializado. Embora, assim, o historiador e os sujeitos não estão muito preocupados com o que as pessoas gostariam, né? Mas, assim, ele só é assim porque ele morreu.
porque até antes de sua morte, Torquato era extremamente mal visto, né, pela sociedade, como dizia o Renato Russo, pela alta burguesia da cidade, né, não gostavam muito dele, não. Professor Fábio, vou fazer minha pergunta, que está muito relacionada, né, ao meu projeto que eu estou inserida, que é o projeto, né, que eu sou bolsista de iniciação científica, em que eu estou estudando a história e historiografia do Ceará a partir do Instituto do Ceará, né, e vendo você falando sobre o Torquato, sobre essas figuras, né, que realmente é construída, a gente está estudando também, a partir do Instituto Histórico, que desde 1887, né, eles vêm fazendo essas publicações, e a gente percebe que as construções que se dão a partir dali, os intelectuais se esforçam bastante em construir identidades, né, criando certas relações entre centro e periferia. E eu gostaria de saber que durante né, a sua pesquisa, sua trajetória como pesquisador, você conseguiu perceber nas espacialidades que você problematizou como essa atuação intelectual na construção e defesa de certas balizas identitárias se deu. Então, Carla, é maravilhosa a tua pergunta, acho a tua pesquisa muito interessante, eu gosto muito de pensar sobre essa questão das identidades. Então, assim, eu entendo esse debate, primeiro, né, antes mesmo de pensar essas espacialidades no âmbito do Brasil e das periferias brasileiras, ela é um debate que está presente no próprio debate que a gente faz na teoria da história, como, por exemplo, as escolas históricas da Alemanha, o historicismo alemão, ele é, sobretudo, um historicismo nacionalista, né? Então, os espaços de história, os historiadores, eles são, sobretudo, sujeitos pensados para uma certa ideia de nação, para construir uma certa ideia de nação e se inserir no debate nacional, né? A Alemanha querendo se constituir nação, o Michelet, na França, querendo se inserir na ideia de nacionalismo francês, pós-revolução, e a gente vai ter no Brasil isso com o IHGB no primeiro momento, né? Que aí vai ter toda essa ideia da nação Brasil, como que vai se construir uma ideia de identidade nacional, e aí isso vai se espalhando, sobretudo, para as periferias. Então, nos espaços periféricos, isso vai ganhando essa dimensão de também afirmar aquele pedaço do Brasil como um pedaço do Brasil, aquela região como um pedaço do Brasil. Creio que isso tenha acontecido aí no Ceará também, que é uma dimensão muito forte. No Piauí também acontece um processo muito semelhante, né? Aqui, na verdade, antes mesmo de eu pesquisar, mas a gente tem a professora Terezinha Queiroz, que ela acho que depois, se você tiver acesso ao material dela, acho que pode te inspirar, né? Não é a mesma coisa, mas te inspira. Porque ela fala dos intelectuais das academias de direito, que eram figuras muito importantes nesses processos, ali no final do século XIX, começo do século XX, eles eram os principais construtores aqui no Piauí do Instituto Histórico e Geográfico do Piauí, né, que são figuras ali que vão construindo uma ideia de piauiensidade, como aí no Ceará eu quero acreditar que tem acontecido um processo de uma cearensidade, não sei se é assim que é chamada, no sentido de estabelecer quais eram as balizas identitárias que definiu como aquele pedaço do Brasil existe na sua identidade local e, ao mesmo tempo, como que essa identidade local se conecta com a certa identidade brasileira. Na minha tese de doutorado, o Visionários de um Brasil Profundo, onde eu falo do Jomar, viu, Esdras? Ao mesmo tempo, eu também inicio falando de como que se constrói uma ideia de cultura brasileira, e essa ideia de cultura brasileira é elaborada à luz de desejos que estão no campo dos espaços institucionais. Porque esses espaços institucionais ajudaram a definir o que era o ser do Brasil, né, e o ser desses diversos espaços do Brasil. Então, a gente vai tendo ao longo do tempo, Carla, muitos espaços que tentam definir como que a gente tem um Brasil, como que a gente tem uma identidade local, como que a gente tem uma identidade nacional. E, normalmente, esses espaços são espaços de poder intelectual e poder político. Então, se você observa, por exemplo, quem que fazia parte do Conselho Federal de Cultura nos anos 60, né, que é estabelecido ali pela ditadura, você vai ter Gilberto Freire, você vai ter Afonso Arino, você vai ter Ariano Suassuna, você vai ter Raquel de Queiroz, né? Quando você vai, por exemplo, para o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, mesma coisa, são figuras de poder da época, né, autorizadas pela perspectiva do Estado, da ordem social do seu tempo.
Então, de um modo geral, a ideia de uma identidade local e de uma história local, o interesse pela história, o interesse pela região, é, sobretudo, o interesse dos sujeitos de poder, né? Então, acho que sempre quando a gente pensa nesse objeto, a gente tem que pensar que a identidade está muito atrelada aos interesses de quem constrói essa identidade. Então, quem que está construindo, com quais interesses está construindo, que tipo de Brasil, que tipo de Piauí, que tipo de Pernambuco, que tipo de Ceará eu estou estabelecendo. Então, o Ceará que eu encontro na forma como eu estou discutindo a identidade cearense, o Piauí que eu encontro, que no meu caso aqui é o Piauí do vaqueiro, é o Piauí da identidade, da civilização do couro, isso é uma construção identitária que vai se dar a partir de determinados sujeitos de poder, que vão querer estabelecer que o Piauí é aquilo, que o Nordeste é aquilo, que o Pernambuco é aquilo, né? O Pernambuco das grandes famílias, o Pernambuco, por exemplo, o Wesley sabe disso muito bem. O Evaldo Cabral de Mello vai escrever um livro chamado O Nome e o Sangue, né? E é muito interessante, quando eu pesquisava, eu percebi que todo mundo em Pernambuco é aparentado. Todos os intelectuais, todo mundo é Melo, todo mundo é Evaldo Cabral de Mello, é o Gilberto de Mello Freire, é o João Cabral de Mello Neto, e eles são parentes do Joaquim Nabuco. Então, assim, todo mundo tem parentesco. É uma grande família, né? Que, como diz a história, pode ser muito unida, mas também motorizada. E vivem brigando entre si para quem ocupa mais espaço, mas, de certo modo, na hora de defender as pautas do status quo, estão todos juntos, porque eles todos fazem parte do status quo. Então, eu creio que, no caso da cearensidade, isso não é tão diferente assim, né? Eu acho que perceber as tensões internas, as disputas, de onde eles vêm, como eles se colidem, como a ideia de Ceará, de que Ceará estamos falando, ela vai sendo elaborada dentro desse espaço. Eu acho que isso é muito interessante. E ajuda você a pensar que a luta por identidade, ela é uma luta que não é coesa. Então, mesmo dentro das instituições, há diversas visões de identidade. E essas visões, a visão vencedora é a visão de determinado grupo dentro daquele espaço. Mas é provável que dentro daquele espaço há muitos grupos, né? Então, eu acho que pensar essa diversidade ajuda muito você. Eu acho muito bacana essas pesquisas sobre história intelectual. Gosto muito. Muito bem. Olha só, eu vou fazer duas referências, viu, Fábio, que você analisou, com relação ao coach, né? Eu fiquei pensando aqui que alguns deles migraram para algumas igrejas e se transformaram em pastor, né? A gente tem visto muito isso. E também alguns se tornam até freis e padres, né? Então, é um negócio... Vão rezar o rosário de madrugada e tal. É um negócio estranho, mas é isso mesmo. E eu me lembrei aqui também, você falou de um projeto muito interessante que você está à frente atualmente, né? Eu me lembrei de um padre aqui, que o Thiago conhece muito bem, porque estuda a obra dele, ele escreve sobre a história da cidade, é o padre Lira. Nos anos 70, Fábio, ele participou de um projeto aqui, a história de Sobral em 1 minuto, numa rádio, que era a rádio mais importante da cidade, a Rádio Educadora do Nordeste, né? E aqui em Sobral, ainda hoje, a rádio, né, ela tem muita força, mais do que a internet, é um negócio muito interessante. E a última coisa é, duas coisas, a gente não pode esquecer, você estava usando a metáfora do pato e da galinha, que a gente teve um pato rouco aí, há pouco tempo, que fez um estrago imenso, né? E me lembrei também, na sua fala, de um conceito que não sei se você conhece o Galvão, historiador daí, né? Demétrios Galvão. Eu me lembrei aqui da tristezina, né? É um conceito tão interessante. Mas, assim, deixa eu ver aqui com você. Fábio, assim na sua percepção, qual é o lugar da estética, né, na produção dos historiadores, né? Em que sentido, de que forma a estética pode nos ajudar, né? E pensar assim, que esse conceito que nasce da filosofia e que tem tantos atravessamentos hoje, se ele poderia adotar a história de uma perspectiva mais artística, digamos assim, que é uma questão que o Durval, inclusive, discute, né? Que às vezes a ciência desprestigia um pouco as artes, esse entendimento, né? Da arte, enfim. Se bem que hoje a gente já vê uma mudança significativa. E, de outro modo, como é que você pensa na construção, na possibilidade de construção de um novo paradigma estético? Isso o Guattari discute na obra. É uma obra muito bonita, né, chamada Caosmose. Ele analisa essa questão de um novo paradigma estético para tentar uma perspectiva de restauro do que ele chama de uma cidade subjetiva, né? Então, como é que você vê esse entrelaçamento aí da estética, das subjetividades, das artes
na composição desse sujeito, né, do historiador, e da sua relação com o conhecimento, com a sua produção, com o outro também, né, e não deixa de ser uma relação também com o espaço público, né, com a produção dos monumentos, das obras, enfim, que estão à disposição da nossa cidade. Só fazendo um último adendo aqui, Fábio, né, você falou do Torquato, aqui em Sobral, o Belchior, depois que ele morreu, ele também começou a ocupar esses espaços da significância espacial da cidade, digamos assim. Então já tem um bairro com o nome dele, a efígie dele, desenho dele, os meninos que moram aqui, né, conhecem, está em todos os lugares. É um negócio impressionante, tem uma estátua dele aqui numa praça que o pessoal se ajoelha lá, até reza, viu, Fábio? Só pede pro Einstein, né, talvez. Não, ele ganha do Einstein hoje. Ele Ainda ganha do Einstein. Ganha, hoje ele ganha do Einstein. Então o pessoal se ajoelha, viu, Fábio? Aos pés do Belchior, e alguns choram. Belchior é o novo Roque Santeiro, é? Quase! Para os jovens, o Roque Santeiro, né, que morreu e virou emblema da... Morreu não, né, na verdade nem morreu, mas tinha virado o emblema da cidade, as pessoas faziam romarias e romarias para encontrar o Roque Santeiro. Enfim, pensando... Vou até fazer uma conexão, viu, Denis, sobre essa questão da Tris Teresina com a cidade subjetiva, né? O Edivar, o professor Edivar, foi meu orientador de mestrado, que primeiro, né, pesquisou o Torquato, e tem uma tese extremamente revolucionária que o Durval orientou, chamado Todos os Dias de Paupéria, Torquato Neto e a Invenção da Tropicália, em que ele vai mostrar que esse discurso que a Tropicália seria necessariamente um movimento organizado, liderado por Gil e Caetano, é uma ideia problemática, né? Primeiro que a Tropicália nunca foi um movimento organizado. A Tropicália ela era um conjunto de iniciativas que eram extremamente dispersivas, que depois ela é narrativamente trazida para uma dimensão de ser um movimento, chamado movimento tropicalista, mas que não dá necessariamente para a gente dizer que a Tropicália tem um autor, né? E aí ele insere o Torquato nesse debate. Mas ele próprio fala, cara, quando eu falo que eu insiro o Torquato, eu não estou dizendo que o Torquato é o dono da Tropicália, estou dizendo que eu escolhi um personagem para contar essa história que não é o Gil e o Caetano. Mas poderia ser o Torquato, poderia ser o Tom Zé, poderia ser o Glauber, poderia ser o Jomar, poderia ser qualquer outra pessoa. Mas é basicamente para mostrar que não existe um autor específico para a Tropicália. E aí o Edivar tem um texto chamado Tris Teresina, a cidade subjetiva de Torquato Neto, em que a referência central do Edivar é exatamente o caosmose, né? A ideia do novo paradigma estético da construção da cidade subjetiva. E eu gosto muito de um outro trabalho de um historiador de Belo Jardim, né? Que é o professor José Adilson Filho, né? Também cria do Durval, né? E tal, que ele pesquisa como que Belo Jardim se insere dentro desse universo da tal cidade subjetiva. Acho que o Wesley deve conhecer o Adilson também, um cara maravilhoso. Então, eu pensando nisso, na questão da estética, eu acho também, quando eu, Tiago, talvez o Esdras, estivemos nas nossas graduações, eu, no caso do mestrado, nossa senhora, se você falasse que história era arte, era provável que pessoas entrassem em combustão espontânea, né? Parecia que você estava cometendo um crime de lesa pátria, lesa majestade, era muito difícil. Mas, assim, eu acho que hoje, talvez, pode ser que eu esteja sendo um pouco poliana ao falar isso, eu acho que essa discussão ela já é bem menos, vamos dizer assim, problemática ou digamos assim, bem menos sacrílega, né, trazendo elemento religioso aí, bem menos sacrílega, até porque a noção de sacrilégio ela foi tão relativizada, né? O Papa Francisco relativizou um pouco a ideia do que era sacrilégio. Eu gosto muito do Papa Francisco, né? Estou com saudade dele. Mas acho que é bem menos sacrílega do que foi no nosso tempo, né? E eu vou fazer aqui dar aqui o crédito, porque eu acho que no momento em que a gente começou a conversar com os historiadores e com os pensadores do mundo afroasiático, a gente começou a desconstruir um pouco a noção de ciência racionalista que a gente carregava. A noção de ciência que exclui as artes é uma noção do racionalismo ocidental, cartesiano, iluminista. E quando a gente começa a conversar com outras ideias de ciência, a gente percebe, por exemplo, que lá em África, ciência e estética não necessariamente se apartam. O mundo científico, o mundo das subjetividades, o mundo científico, o mundo do sobrenatural, o elemento dos presságios, isso é tão científico quanto qualquer outra coisa. Então, acho que até a nossa ideia de ciência ela tem sido descolonizada, e com isso a nossa ideia de relação entre estética, arte e história, ela é muito menos problemática hoje do que ela já foi.
Embora, claro, né, a gente ainda tem historiadores que batam o martelo dizendo que a história tem que ser uma ciência dura, né, aquela coisa muito... Mas nem mesmo, eu gosto muito de lembrar que naquela época, no nosso tempo, né, eu me sinto muito velho quando eu falo no nosso tempo, a tensão era entre a galera da história cultural / pós-estruturalismo e os thompsonianos, né? Sendo que o coitado do Thompson nunca foi essa pessoa tão carregada de preconceitos quanto algumas pessoas que se diziam thompsonianos. Mas você pega até os thompsonianos dos anos 70, dos anos 80, eles tinham escrita profundamente estética. Para que uma coisa mais bonita do que você ler um Sidney Chalub? As coisas de Chalub são lindas. Um trabalho lá em Botequim é belíssimo de se ler, Uma Cidade Febril. Aquilo é arte. Eu não sei se o Chalub vai gostar de saber que eu penso isso, mas para mim o que o Chalub faz é pura arte, né? É a arte da escrita da história, né? Então eu acho até que quando a gente remete de volta à estética, a gente não está nada mais, nada menos do que voltando um pouquinho para o que os gregos faziam. Para os gregos, a história era um gênero textual, né? E eu acho que é um gênero textual que pode ser feito de um jeito muito bonito, né? O Durval conta que uma vez uma certa professora, uma certa historiadora disse para ele: você gosta muito de embonitar as coisas, de embelezar as coisas. Ele falou: pois é, se a senhora não gosta da beleza, eu não posso fazer nada, eu gosto, né? Então, assim, o belo, trazer o belo para o texto do historiador não só é um elemento importante, porque o que a gente faz é também estética, e quando a gente traz a dimensão estética, a gente não está tirando a ciência de foco, a gente está apenas dizendo que a gente pode fazer com que estética e ciência convivam no mesmo lugar sem briga, né? Não tem problema nenhum. E, ao mesmo tempo, a gente pode, através de uma história que se escreva de um jeito mais bonito, e quando eu falo bonito, não é com palavras mirabolantes, né? Mas é se escrever de um jeito acessível, agradável, ela também se aproxima do povo, né? A gente não precisa... Tem textos que a gente sabe que são muito importantes de se ler, né? Alguns grandes clássicos do marxismo dos anos 50, da escola paulista, né? um Caio Prado Júnior, um Fernando Novaes, um Celso Furtado. Gente, esses textos são fundamentais para a nossa formação, mas ninguém vai dizer que é fácil, né? É uma leitura dura. Por quê? Porque a lógica de escrita era de uma história dura, era de uma escrita hermética, fechada, amarrada. E a gente não precisa mais fazer uma história assim. A gente pode se aproximar das pessoas através de um texto de história que seja atrativo, bonito, simpático, interessante, sem perder a erudição, mas é necessário que a gente consiga construir história de um jeito em que a estética faça parte. E aí a atriz Teresina, a cidade subjetiva, né, é interessante porque quando eu olho para a cidade, eu penso que a cidade também é poesia, eu também consigo entender que há múltiplas cidades que historicamente se encontram, né? O Torquato ele dizia que Teresina era uma cidade bonita e triste. Torquato amava e odiava Teresina. Torquato dizia que Teresina era a cidade dos seus pais, a cidade que ele viveu, que ele amava, e ao mesmo tempo Torquato dizia que Teresina era uma cidade onde não acontecia nada, onde nunca tinha passado um filme de Godard e onde cabeludo não entrava na escola nem em casas de família. O que não era bem verdade, já tinha passado o filme de Godard em Teresina desde os anos 60, mas o Torquato era um ressentido, né? Então ele puxava muitos ressentimentos dele. Mas essa cidade subjetiva, essa Teresina que Torquato traz, ou a Teresina que outros, o Arimatea Tito Filho, que é um cara que escreve um texto chamado Teresina, Meu Amor, na década de 70, tudo isso configura historicamente uma cidade. Assim como, por exemplo, Sobral certamente tem os seus poetas. Caxias, no Maranhão, né, tem um historiador que fez mestrado conosco, o Isaac, que ele fala muito dessa Caxias que queria ser uma Manchester no Maranhão, que os poetas caxienses construíam Caxias como uma espécie de Manchester. Então, assim, há múltiplas cidades numa só. E quando a gente traz a estética para essa dimensão, a gente percebe que a estética também é história, né? E os modos como eu penso os espaços, as relações, os múltiplos mundos, são também importantes do ponto de vista da estética. Então, eu acho que o historiador ele não pode desperdiçar a estética, porque ela enriquece muita gente, né? Eu me lembrei aqui, viu, Thiago? Rapidinho. Eu me lembrei aqui, Fábio, colegas. Tá. Eu estava lembrando aqui do Otávio Paz, né? Aí ele tem reflexões tão bonitas. Tem uma passagem que ele diz assim que a história é o lugar de encarnação da palavra poética, uma coisa mais ou menos assim. Isso é de uma beleza muito, muito grande. Show. E Fábio, você falou de poeta sobralense, está aí vendo que é o professor Francisco Denis Mello. Um dos projetos, inclusive, do Denis de extensão é A Poesia é um Saco.
o compromisso que eu disse que ele estava Gostei mais do nome, cedo, gostei né? do nome. O compromisso que ele estava mais cedo é justamente no recital ao ar livre, que todos os sábados, em um bar próximo à Câmara Municipal aqui de Sobral, né? O Portel, né, Denis? O nome. Ele acaba junto com um grupo de poetas recitando poemas autorais e também de outros poetas, e vez por outra com algumas ações de entrega dessas poesias para os transeuntes, né? Então, hoje eu não me fiz presente porque eu acordei com alguns sintomas gripais, preferi me resguardar, mas eu sempre dou lá uma conferida mais como escutador do que como falador, digamos assim, né? Ô, Thiago, eu vou inclusive mostrar, na verdade o que o Denis está fazendo, pelo que você está contando, parece muito com o que o Wesley sabe, que o João Mar fazia até muito pouco tempo atrás em Recife, que eram os atentados poéticos, né? Ele levava o poema impresso e saía entregando nas ruas do Recife antigo para as pessoas. Show, show. Cara, eu acho que a gente está chegando assim ao fim, né? Nós já estamos aqui pertinho de 1h30, por volta de 1h30 de entrevista, já superou o tempo que a gente tinha previsto e foi muito bom, né? Foi muito rico, né? O que nós discutimos, que nós trabalhamos nesse podcast, pensando em alguns pratos, né? Da teoria da história, né? Por motivos óbvios, eu gostei da metáfora dos pratos de teoria da história, eu acho que veio muito a calhar nesse aspecto, tá bom? E aí, como última provocação, né, cara, pensando nos nossos lugares sociais de produção, encravados nos sertões do que se agrimensurou como Nordeste, né, como se inventou como Nordeste, eu gostaria de pensar que história você crê que merece ser escrita em nosso tempo. E aí, após a sua fala, a gente já se despede, né? E a Carla faz o nosso encerramento. E fica o nosso obrigado, viu, Fábio? Cara, é uma pergunta difícil, né? Porque eu sou entusiasta da história e eu acho que toda história tem que ser escrita, né? Eu sou muito partidário, Tiago, do Paul Veyne, quando ele fala pra gente que toda história é relevante. Né? Toda história é relevante. Então, eu acho que nós cá do sertão, nós cá dessa região, a gente precisa reforçar que a nossa história ela é a história do Brasil. Acho que esse é o ponto mais importante. Mais do que isso, que nossa história é a história do mundo. Né? Eu acho que a gente precisa continuar reforçando que quando a gente escreve história do Ceará, quando a gente escreve história do Piauí, quando a gente escreve história de Pernambuco, a gente está escrevendo história do Brasil. Né? Então, eu acho que o tipo de história que a gente tem que escrever é uma história onde o que nós fazemos não é só para o gasto e para o gosto das regiões, mas é, sobretudo, para o gasto e para o gosto de qualquer pessoa, de qualquer lugar. Porque eu entendo que quando a gente fala do nosso lugar, a gente está falando do mundo, né? A gente está conectando a nossa história com um mundo muito mais amplo. Então, eu acho que as nossas histórias têm que ser histórias diversas, né? E trazer a diversidade para dentro, né? Eu acho que cada vez mais a gente tem que trazer a nossa diversidade. Penso também que essa diversidade tem que ser trazida de forma orgânica, né? Porque às vezes eu acho que o desejo de trazer identidade faz as pessoas tentarem fazer isso de uma forma, às vezes, até de forçar determinadas coisas e termina não ficando tão bem construído. Mas a gente tem que organizar e diversificar a nossa história organicamente, né? Eu acho que esse é um dos grandes desafios. E também mostrar que nossa história é a história do Brasil e a história do mundo. É a história do Ocidente, é a história do mundo, interessa ao mundo, né? Eu lembro que eu fiz um ato de subversão, um ato meio brincalhão e ao mesmo tempo, galera, disse, meu Deus. Porque normalmente a galera, quando chega para um grande historiador que a gente lê na universidade, a gente quer levar um livro que a gente tem dele para pedir autógrafo, né? Aí quando o Chartier foi fazer a fala dele lá em Recife, em Olinda, em 2019, na Ampu, eu fui até o Chartier, que eu queria dar o meu livro de presente para o Chartier. O Chartier leu o meu livro? É provável que não, eu creio que não. Mas, né? Se na melhor das hipóteses, o meu livro está jogado em algum ponto da biblioteca do Chartier. Mas eu acho que a gente precisa perder esse medo de entender que a nossa história é tão importante quanto a história que o Chartier conta, quanto a história que o Robert Darnton conta, que o Foucault contou, que a Natalie Davis contou, que nós somos história do mundo, né? E que a gente tem que se inserir no mundo. Eu acho que essa é a história que a gente tem que contar.
Bom, gente, acho que se encerra por aqui nossa mesa. Primeiramente, gostaria de agradecer ao professor Fábio pelo momento, foi maravilhoso. E a todos que estão compondo a mesa também, professor Esdras, professor Denis, professor Tiago, e também a você que chegou até o final. Fiquem ligadinhos que a gente vai estar lançando novos episódios. Então, é isso, muito obrigada pela presença de vocês. A gente vai estar lançando episódios no YouTube, no Instagram, no Spotify e também na Amazon Music. Temos também nossas páginas nas redes sociais com @Miragens de História. Então, aguardo a presença de vocês nos próximos encontros. E é isso, muito obrigada.